Olá, queridos irmãos da nossa IADV, a todos vocês que assistem, acompanham aqui o canal da nossa IADV, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que Deus possa fazer que nesta manhã de domingo você seja enriquecido por suas bênçãos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família. Nós podemos dizer como salmista, deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Estamos de pé por sua graça e por sua misericórdia. Queridos, nesta manhã abençoada que o Senhor tem nos proporcionado, nós vamos dar continuidade ao estudo que ao longo desse último trimestre de 2020 estamos aprendendo acerca do livro de Jó, do patriarca Jó. E já temos aqui desfrutado deste livro grandes verdades, temos com certeza crescido um pouco mais, amadurecido um pouco mais através desta lição tão gloriosa. A lição de hoje é a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Uma pergunta. A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O nosso texto áureo. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousará seguro. Jó capítulo 11, verso de número 18. A verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Verdade prática? Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Nós estaremos no dia de hoje, nesta manhã, aprendendo um pouco mais acerca deste tema. O justo passa por tribulação? Queridos irmãos, é necessário nós compreendermos e entender que Jó, ele está passando por dois tribunais. O primeiro tribunal que Jó está passando é o tribunal na esfera espiritual. Jó não sabe que está sendo julgado. Mas diz a Bíblia que no dia que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, Satanás também foi se apresentar. E diante da pergunta que o Senhor fez a Satanás, você olhou, você viu, você observou o meu servo Jó, um homem justo, um homem reto, um homem temente que se desvia do mal? E diz a Bíblia que diante desta pergunta, Satanás lança uma acusação contra Jó, dizendo que Jó só era justo porque não passava por tribulação. Jó só era justo porque não tinha problemas. Jó só era justo porque não tinha dificuldades. E diante dessa situação, o Senhor permitiu que Satanás testasse a Jó. Diante dessa situação, Deus permitiu que Satanás testasse a Jó. E uma observação importante aqui é que o fato de Deus permitir que Satanás viesse testar a Jó não quer dizer que Deus estivesse colocando em dúvida a credibilidade, a retidão de Jó. Na realidade, Deus conhecia a estrutura de Jó, Deus conhecia a sua capacidade, e diante dessa situação, Deus estava permitindo que Satanás viesse tocar em Jó. Uma coisa importante. Deus conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz que o Senhor não nos deixará ser tentado, ser provado além daquilo que nós possamos suportar. Mas com a tribulação também virão os livramentos. Lembra da história de Pedro? Diz a Bíblia que um dia Satanás quis cirandar, peneirar a vida de Pedro, e o Senhor Jesus intercedeu por ele, porque conhecia a estrutura de Pedro. O Senhor não permitiu que Pedro fosse tentado por Satanás, porque conhecia
a estrutura de Pedro. Assim também é no caso de Jó. Deus conhecia a estrutura de Jó, sabia da sua capacidade, sabia das suas limitações, e entendendo na sua onisciência, é claro que Deus é conhecedor de todas as coisas, conhecendo a capacidade de Jó, Deus permitiu que Satanás o tentasse, o testasse. E é nessa situação que Jó vai parar lá no banco dos réus. Jó, um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, agora está passando por um momento de tribulação. A Bíblia diz que os problemas vieram de ordem econômica, os problemas vieram na ordem familiar, que isso afligiu, com certeza, emocionalmente a sua vida. E Satanás, numa segunda leva, ele agora atinge o corpo físico, a parte física de Jó. Jó está doente, Jó perdeu a sua saúde, Jó está debilitado, Jó está fragilizado. E diante dessa situação, mesmo Jó não sabendo que ele está passando por um tribunal, mesmo Jó não sabendo que ele está sendo tentado, que ele está sendo testado, avaliado, a Bíblia diz que Jó está passando por este momento de tribulação, de perda. Imagine, irmão, Jó está na parte mais baixa que uma pessoa pode estar no que diz respeito a sofrimento. Jó está passando por um momento de calamidade na sua vida. E aqui, diante dessa situação, a Bíblia diz que ele recebe uma visita de 3 amigos. Bildade, Elifaz e Zofar. A visita desses 3 amigos, a priori, a princípio, era com o objetivo de trazer consolo para a vida de Jó. A Bíblia diz que durante o período que Jó ficou em silêncio, ali eles estiveram. O objetivo deles era condoer-se de Jó, né? Era trazer palavras de alívio, era consolá-lo diante daquilo que ele estava vivenciando, da sua triste realidade. Mas diante das primeiras palavras de Jó, a Bíblia vai dizer que, ao invés de palavras de consolo, esses homens aqui trouxeram palavras de julgamento contra a vida de Jó. E é nessa situação que, mais uma vez, Jó vai ser colocado no banco dos réus. Jó vai passar pelo segundo tribunal. O primeiro tribunal, na esfera espiritual, que ele não sabe o que está acontecendo. E nesse tribunal, Satanás está lhe acusando de ser justo, porque não sofre. Agora, no tribunal dos seus amigos, no tribunal humano, Jó vai ser julgado por aquilo que era pela visão limitada dos seus amigos. Porque para os amigos de Jó, Jó está sofrendo, e a única coisa que eles conseguem enxergar e alcançar com seus olhos, com seu limitado entendimento, ou seus limitados entendimentos, era que Jó estava sofrendo porque tinha alguma coisa. Jó estava devendo, havia algum pecado. Então Jó é colocado no banco dos réus. Se para Satanás Jó só era justo porque não sofria, para os amigos de Jó, Jó só sofria porque não era justo. E diante dessa situação, Jó está sendo agora confrontado por seus amigos. Jó está sendo confrontado, questionado. Jó está sendo julgado pelos seus amigos. Ele faz Bildade, que aliás, Bildade dizia: se há sofrimento, há pecado oculto. E agora o terceiro amigo, chamado Zofar, vai trazer palavras de condenação para a vida de Jó. Quem era Zofar? Como os 2 demais, era amigo de Jó. A palavra Zofar quer dizer peludo, áspero. O significado hebraico da palavra Zofar quer dizer áspero. Isso denota muito o caráter de Zofar, ou a personalidade de Zofar. Porque este último amigo de Jó falou com muita arrogância, falou com muita cólera.
ele lançou sobre Jó palavras duras. E olha que esses amigos estavam ali para consolar a vida do patriarca. Zofar aparece lá no capítulo 2, versículo 11, pela primeira vez, com os seus 3 amigos, para trazer palavras de consolo. E não foi uma bem-verdade do que aconteceu, porque na realidade este terceiro amigo, trouxe palavras pesadas contra a vida de Jó. O discurso de Zofar aparece no capítulo de número 11, aparece no capítulo de número 20 e aparece no capítulo de número 27. Na realidade, o capítulo 27, do 13 ao 23, é um texto questionável. Alguns dizem que é uma fala de Jó e outros eruditos da palavra crê-se que aqui realmente é uma palavra, um texto do Zofar, do amigo de Jó. Qual era o discurso de Zofar? Zofar, ele traz 3 discursos. O primeiro discurso, que está no capítulo 11, Zofar ataca Jó com palavras furiosas, sarcásticas, procurando repreender. O primeiro discurso, ele está aqui querendo afrontar o Jó. No segundo discurso, que é o capítulo de número 20, pior do que o primeiro discurso, a mente está enfurecida. Agora ele fala com mais fúria ainda contra o patriarca Jó. E no terceiro discurso, que é o capítulo de número 27, versículo de número 13, para Zofar, Jó encontrava-se em dívida e teria que prestar contas. Para Zofar, era impossível de um homem justo, um homem reto como Jó, passar por dificuldade, passar por problema. E se Jó estava enfrentando toda essa calamidade, fato é que Jó tinha pecado. Jó estava em dívida e ele deveria pagar a sua dívida. E por isso ele estava sofrendo. A verdade é, irmãos, que para Zofar, para sua teologia, para o seu ensino, era que o justo não passa por tribulação. Só o ímpio passa por tribulação. Ou seja, todo justo recebe galardão aqui na terra. Tudo vai bem com a sua casa, tudo vai bem com a sua família, tudo vai bem com seus negócios. E o ímpio não. Tudo vai mal. Ou seja, se uma pessoa estivesse bem em todas as esferas, ele seria uma pessoa, para os amigos de Jó, na ótica dos amigos de Jó, um homem justo. Se este homem estivesse passando alguma dificuldade, está enfermo, está desempregado, tem problemas na família, então, na ótica desses homens, este homem era um pecador. Este homem não era um homem reto, este homem não era um homem justo. Aliás, ele só estava sofrendo porque ele estava pagando uma conta daquilo que ele havia feito, só estava colhendo aquilo que ele havia plantado. Para esse terceiro amigo de Jó, chamado Zofar, Jó estava confrontando a sabedoria de Deus. Jó estava indo contra a sabedoria de Deus. Porque se ele estava sofrendo, isso fazia parte do plano sábio de Deus, do julgamento sábio de Deus. E para Zofar, todo o seu argumento, tudo aquilo que ele estava trazendo, tudo aquilo que ele estava ensinando, ele se colocava e se sentia no patamar da sabedoria de Deus. Então as suas palavras eram palavras de sabedoria. E se Jó rejeitasse as suas palavras, Jó estaria indo contrário à própria sabedoria de Deus. Jó estaria indo contra o próprio saber de Deus. No ponto primeiro da nossa lição, lembrando, o título da lição diz: a teologia de Zofar, o justo passa por tribulação. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Lembrando que aqui é uma frase, é um dito, é uma teologia, é um ensinamento deste terceiro amigo de Jó, chamado Zofar. Deus é grande e sábio.
Zofar faz comparação da sua teologia com a verdade absoluta de Deus. Então, ele quer se colocar no mesmo patamar de Deus. O seu ensinamento, ele coloca no mesmo patamar da sabedoria divina. Para ele, Jó estava passando pelo julgamento de Deus. Segundo a sua teoria, os bons não passariam por tribulação. Isso não é uma verdade. Outra coisa que Zofar faz, ele vendo que Jó está se defendendo, Zofar compara Jó a um animal irracional. Jó capítulo 11, versículo de número 12. O homem que tem entendimento se tornará prudente, mas aquele que é como asno selvagem não tem coração, isto é, sentido. Segundo esse texto, o significado é o seguinte: o homem de bom senso, se em algum momento transgredir, aprenderá com isso. Mas o homem de mente bruta, inculto, irrefletido, mergulhará ainda mais no fundo na iniquidade. Para Zofar, então, Jó era como um asno. Jó era como um animal irracional, porque não queria reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha. O patriarca está sendo bombardeado pelos seus amigos. O patriarca está sendo aqui acusado. O patriarca está sendo colocado no banco dos réus. Lembrando que, para Satanás, Jó só era justo porque não sofria. Para os amigos de Jó, Jó só sofre porque não é justo. Para Zofar, Jó era um tagarela, usava palavras exageradas e tinha uma justiça ou uma doutrina própria. Para Zofar, Jó estava se autodeclarando inocente. Jó, ele criou, ou ele criara uma imagem que não era real da sua vida, de um homem reto, de um homem justo, de um homem certo. Na realidade, não é Jó que fez a autopropaganda dele. Jó era um homem de uma vida prática. Observe uma coisa, queridos irmãos. Nós podemos ser analisados em três aspectos. Uma análise externa, alguém que faça uma análise da nossa vida. Uma análise interna, uma autoanálise, melhor dizendo, quando nós analisamos a nossa vida. E análise divina, aquele que tem um olhar de raio-x da nossa vida, nos conhece por completo. Aliás, Deus nos conhece de uma maneira plena. Nem nós nos conhecemos totalmente como Deus nos conhece. Você já reparou? Às vezes nós dizemos bem assim: eu nunca falaria isso, eu nunca faria isso. E diante de uma situação, nós nos pegamos falando e nos pegando fazendo tal coisa que lá atrás diríamos que não faríamos e não falaríamos. Isso prova de que nós não nos conhecemos 100%. Mas Deus nos conhece. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece as nossas limitações. E é Deus que vai dizer, olha só, no capítulo de número 1, é o Senhor que diz, quando ele olhou, perguntou a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. É o próprio Deus. É o próprio Deus que está declarando acerca da justiça de Jó. É o próprio Deus que está declarando a retidão do patriarca. E diante dos problemas, lembrando que Jó não sabe por que está enfrentando o problema. Os amigos de Jó não sabem por que ele está enfrentando o problema. E os amigos estão aqui lhe acusando por aquilo que é limitado ao olhar deles. Para eles é impossível alguém sofrer sem estar devendo algo. É impossível um justo sofrer. Assim como seria impossível, na ótica dos amigos de Jó, um ímpio desfrutar as bênçãos de Deus, as bênçãos do Criador. Diante desta
desta colocação, desta observação que os amigos de Jó estão fazendo, Jó, diante de tudo isso, ele diz que os seus amigos, na realidade, são médicos sem valor. Olha só, capítulo de número 12, a colocação que Jó faz. Jó, no capítulo 12, faz menção que eles são sabedoria do povo. E quando eles morressem, a sabedoria iria embora com eles. No caso de Zofar, queria se passar pela própria sabedoria de Deus. Então Jó chama de forjadores, mentirosos, médicos sem valores. Jó, diante dessa situação, vendo que o que os seus amigos estão colocando sobre ele, a acusação que seus amigos estão fazendo sobre ele, a acusação que Zofar está fazendo sobre ele, que ele está em débito com Deus, que ele tem que pagar a sua dívida, que ele está sofrendo porque tem um pecado escondido. Jó diz, olha, vocês, ele usa um tom irônico, vocês aqui são médicos sem valor, vocês são forjadores, vocês são mentirosos. É isso que Jó está dizendo. E Jó toma uma atitude. Jó deixa os seus amigos e vai buscar o Todo-Poderoso. A verdade é que Jó, ele vai procurar se defender diante de Deus. Porque na medida que os seus amigos lhe acusam, e ele vai se defendendo, os amigos levantam mais acusação. Ele se defende, os amigos levantam mais acusação. Ele se defende, os amigos levantam mais acusação. Cada vez mais áspero, cada vez mais pesado. Diante dessa situação, Jó então toma uma decisão na vida dele. Ele vai buscar o Criador. Ele vai se defender diante do Criador. Porque ele sabe que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele entende que Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Ele entende que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Jó não poderia mentir para Deus. Jó não poderia enganar o Senhor. E ele sabia disso. Diante disso, Jó tem algo muito precioso. Jó tem uma consciência tranquila. Deixa eu dizer, irmãos, às vezes nós podemos ser elogiados e na nossa consciência entendemos que nós não somos tudo isso. Às vezes alguém pode nos aplaudir, não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E no nosso íntimo, no íntimo do nosso coração, na nossa consciência, nós entendemos de que nós estamos em falha com Deus. Nós estamos em débito com Deus. Ao contrário disso, também nós podemos receber acusações. As pessoas nos julgarem de sermos ou de fazermos aquilo que nós não fazemos. Mas se tivermos uma consciência tranquila diante do Criador, uma consciência limpa, uma consciência pura, entendendo que Deus conhece o nosso coração, que Deus conhece a nossa vida, nós poderemos, como Jó, irmãos, apresentar diante do Senhor a nossa situação e descansar mesmo diante das acusações, mesmo diante dos levantes, das calúnias, mesmo diante das mentiras, nós podemos descansar, entendendo que Deus é conhecedor de toda verdade. E diz a Bíblia que a verdade não vai ficar oculta. Na verdade, Deus vai trazer à tona. Pode demorar um tempo, pode se passar um tempo, mas Deus vai trazer toda a verdade à tona. O amigo de Jó, Zofar, ele propõe a Jó ainda que Jó fizesse uma purificação moral. Para o patriarca poder ser restaurado, a sua vida ser restaurada, ele deveria fazer 3 processos. Primeiro, ele deveria ter uma conduta correta. Segundo, ele deveria orar. E terceiro, ele deveria renunciar ao pecado. Irmãos, é verdade que nós precisamos ter uma conduta correta? Sim. Nós precisamos orar? Sim. Nós precisamos renunciar ao pecado? É óbvio que sim. É uma verdade, mas não dentro do contexto que Zofar está apresentando. Porque o que Zofar está apresentando aqui é que Jó precisaria apenas cumprir um protocolo estereótipo, Jó precisaria só cumprir uma tabela para que
tudo fosse resolvido da sua vida, para que ele não tivesse mais problema, para que Deus tirasse o seu julgamento sobre ele. Era só Jó, então, ter uma conduta correta, orar e renunciar ao pecado, que tudo aconteceria bem. O que Zofar está querendo fazer com Jó é levar aquilo que Satanás a princípio havia julgado, levar Jó a barganhar com Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação é pela graça. Todas as bênçãos que nós recebemos, irmãos, recebemos ela pela graça, pelo favor, pela misericórdia de Deus. Zofar, ele faz a colocação e aplica a sua doutrina, o seu ensinamento, dizendo que todo ímpio sofre e todo justo é beneficiado. Todo justo tem bênção e todo ímpio tem maldição. E Jó faz uma análise disso. Ele, olhando ao seu redor, ele observa que não é bem isso que acontece. Porque para Jó, o ímpio tem dias bons. O ímpio tem prosperidade. O ímpio, ele até deita na sepultura, morre, sem passar por dias maus. E ele olha por outro lado, o justo tem as suas dificuldades. Olha só, irmãos, o salmista Asaf, Salmo 73, já havia questionado isso também. Asaf, ele questiona por que o ímpio prospera e por que o justo tem dificuldade. Ora, era para ser da seguinte forma: o justo ter todas as bênçãos. Imagine só, você é justo, você é crente, você é servo de Deus. Então, sua conta bancária está, perfeita, azul. Você não tem nenhuma enfermidade. Você não tem rinite, você não tem bronquite, você não tem artrite, nada que é triste, né? Você não tem problema nenhum. A sua família é perfeita. A sua esposa não briga com você, o seu esposo, né, não briga com você, os seus filhos não te desobedecem. Olha, família perfeita. Você não tem uma casa, você tem uma mansão. Você tem o melhor carro. Você viaja, vai para todo lugar no mundo. Isso porque você é justo. Eu lhe pergunto, você é servo de Deus? Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem o bem mais precioso deste mundo, que é a pessoa bendita do Espírito Santo morando dentro de você. Mas qual é a realidade dentro daquilo que eu acabei de falar? Você tem dificuldade. Ora, nossas famílias, nós temos dificuldades. Nós temos dificuldade em ordem financeira. Você não tem que todo mês fazer um equilíbrio nas suas contas, apertar daqui, apertar dali e pagar. Ora, você às vezes não passa por um momento de enfermidade. Talvez até neste momento você esteja passando por um momento de enfermidade. E a verdade é que você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E mesmo sendo servo de Deus, nós não estamos isentos de ter dificuldade nesta vida. O justo passa sim por dificuldade. O justo sim tem problema. Porque o mesmo sol que nasce sobre o ímpio, nasce sobre o justo também. A mesma chuva que cai no telhado do ímpio, cai no telhado do justo também. O mesmo hospital onde tem um monte de ímpio internado, tem justo também. O mesmo cemitério onde há ímpios enterrados, há justo também. Então, diante dessa situação, nós entendemos que o justo passa sim por aflição. O justo sim tem problemas. O justo sim tem dias maus. Agora, quer ver uma coisa? Aparentemente, parece que alguns ímpios não têm nenhum problema. Cada vez mais rico, cada vez parece que tem mais e mais, viaja pelo mundo, isso debaixo de dinheiro ilícito, e parece que nada lhe acontece. Mas lembra do que diz Asaf? Asaf até entendeu que parecia que havia mais justiça para o ímpio do que para o justo, mas ele entendeu quando ele entrou na casa do Senhor, quando ele entrou no templo, ele entendeu qual seria o final do ímpio e qual seria o final do justo. Entenda uma coisa, irmãos, qual é a diferença? O ímpio passa por dificuldade, o justo também. Só que o ímpio,
quando ele está passando por dificuldade, ele não vê o horizonte. Ele não tem aonde se apoiar. Ele vai se apoiar, às vezes, no seu recurso, vai apoiar, né, no seu dinheiro, vai apoiar em alguém, né, com estrutura que possa lhe apoiar. Mas se o dinheiro for embora, se os amigos forem embora, em quem ele vai se apoiar? Qual é a diferença do justo, do servo de Deus? A diferença do crente é que mesmo estando desempregado, mesmo não tendo saúde, mesmo tendo problema familiar, ele se apoia no Senhor. A sua estrutura vem do Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Não é o que diz também em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento, sem fé é impossível agradar a Deus? A nossa fé está firmada no Senhor. E mesmo não tendo dias bons ou passando por dias maus, porque teremos dias bons sim, mas também teremos dias maus. Mas quando passarmos pelos dias maus, não estaremos sozinhos. Salmo de número 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Esta é uma mensagem de esperança para o nosso coração. Jó, então ele entende que aquelas palavras de Zofar, o justo não passa por tribulação, era balela, era mentira, era fantasiosa, porque o justo sim passa por dificuldade. Agora, porque ele estava passando por essa dificuldade, nem mesmo ele sabia, nem mesmo ele compreendia. Aliás, lá na frente tudo isso seria revelado, tudo isso seria descoberto. E os amigos de Jó, então, teriam que se arrepender de todos os seus ditos e se reconciliar com Jó, refazer os seus ditos diante de Jó. Querido irmão, que nesta manhã você possa meditar nesta palavra. Nós passamos por dificuldade, nós somos crentes, servos de Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas aqui nessa terra nós teremos dificuldade. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Lembra da mensagem que o Senhor deu a Josué? Josué, não olha para a direita nem para a esquerda, porque vai ter problema, vai ter dificuldade. Ó, mantenha o seu alvo. Esta é a palavra para o seu coração nesta manhã. Querido irmão, mesmo diante da dificuldade, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, tempo complicado, doença, desemprego, né? Distanciamento social, temos que estar, às vezes, distante daquilo que nós amamos. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesta manhã. Creia que mesmo diante das dificuldades, nós não estamos sozinhos. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele nos fez a promessa dos dias até a consumação do século. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Deus em Cristo abençoe a sua casa e te dê um domingo abençoado. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.